Por que falar sobre caráter e integridade? O óbvio, a lógica, é que todo pastor e todo líder seja íntegro. Agora, a pergunta que fica é, por que falar de caráter e integridade para líderes e para pastores? Primeiro, porque os profetas falaram. Um dia, Samuel se colocou diante do povo, da congregação, e disse assim: aqui estou eu, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus pecados, se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Responderam: em nada nos defraudaste. Salomão falou de integridade. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Davi falou sobre integridade. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Jesus falou sobre integridade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O apóstolo Paulo falou sobre integridade. Procura apresentar-te diante de Deus com um caráter aprovado. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas há algumas condições. Deve ser alguém irrepreensível. Alguém que não dê motivo para ser repreendido. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Timóteo. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que falar de caráter e integridade? Porque a igreja primitiva falou: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, homens íntegros. Por que falar de integridade? Porque Deus falou. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e que teme a Deus e desvia do mal. Por que falar de integridade? Porque vivemos uma crise de modelo de integridade para ser seguido. Há uma pergunta que nos inquieta no Brasil. O Brasil tem uma igreja com mais de 30 milhões de membros, de cristãos. A pergunta é: por que uma igreja com mais de 30 mil cristãos não muda esta nação? Não impacta essa nação? Não provoca transformação nesta nação? Por quê? Paulo dizia assim, em tudo seja você mesmo um exemplo, um modelo para eles, fazendo boas obras. Aí ele diz para a igreja em Tessalônica, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Paulo vivia um estilo de vida que o qualificava a ser um modelo para os outros. E modelo no grego é tipos, como um selo impresso no papiro, da onde vem impressão. Ou seja, esse tipos, esse modelo que selava, que carimbava o papiro, se esse modelo tivesse qualquer deformidade, todas as folhas do papiro teriam um selo com uma deformidade. Por isso que o modelo deixa impressão. O modelo deixa impressão. E a pergunta, não muda ainda não, meu querido, a pergunta que fica é: que impressão nós estamos deixando?
Que impressão nós estamos deixando como igreja, como líderes, como pastores? Por que falar sobre caráter? Um mundo questionador precisa de líderes e pastores íntegros. Veja o que disse Jack Hayford. Somente um caráter piedoso assegura um fruto verdadeiro, influência contínua e liderança duradoura. Somente um caráter piedoso assegura um fruto verdadeiro, influência contínua, liderança duradoura. Escute isso. Deus não está interessado naquilo que sou agora, mas sim naquilo que estou me tornando. Isso tem a ver com o meu caráter. Quando os líderes demonstram competência, as pessoas o tomam como modelo. Infelizmente, quanto mais isso acontece, maior é a possibilidade de os líderes terminarem isolados. Por quê? Quanto mais cresce seu nível de influência, maior a possibilidade de o líder viver uma existência solitária e oculta, em que as pessoas veem apenas o que o líder deseja que vejam. À medida que os líderes crescem em estatura, são tentados e seduzidos a esconderem a verdade sobre si mesmos para criar ou manter uma imagem que acreditam sustentará sua influência. Para manter a posição de liderança, as pessoas do topo são capazes de sustentar uma vida de fingimento, falsas aparências, principalmente quando defrontadas com o potencial fracasso que deve ser encoberto a todo custo a fim de proteger a sua autoridade e o seu poder. Isso funciona como uma bomba relógio, vai explodir. Homem nenhum consegue ir além das limitações do seu caráter, disse John Morley. Homem nenhum consegue ir além das limitações do seu caráter. John Maxwell diz algo interessante. Sempre que você lidera pessoas, é como se elas consentissem em fazer uma viagem com você. O resultado dessa viagem é previsível com base no seu caráter. A confiança é o fundamento da liderança. A confiança é o fundamento da liderança. E para se construir confiança, nós precisamos de 3 coisas elementares: competência, coerência e caráter. Competência, coerência e caráter. O que é caráter e como ele se manifesta? O que é caráter? E como ele se manifesta? Caráter é a soma das qualidades morais em que se destacam as virtudes e o conjunto de valores conquistados a partir das experiências que se tem na vida. Agora, qual é a diferença entre reputação e caráter? Preste atenção. Reputação é o que as pessoas pensam que você é. É o conceito da luz. Jesus disse assim: vós sois a luz. Luz é o que todos veem, não é isso? Quem não enxerga as luzes acesas? Caráter é o que as pessoas pensam que você e eu, nós somos. Agora Jesus, ele casa as 2 figuras. Vós sois a luz e vós sois o sal. É interessante que se eu enxergo a luz, na comida eu não vejo o sal. O sal está presente, mas eu não o vejo, apenas sinto o seu sabor. Agora, é interessante que apesar de a gente não enxergar os sals, quando ele não está presente, faz muita falta. Agora, nenhuma reputação é sustentável desconectada com o caráter. Até porque ninguém consegue enganar todo mundo por muito tempo. Caráter é o nosso músculo moral. Integridade é uma decisão, é uma adesão inflexível à verdade.
O caráter é um triunfo de nossa determinação sobre nossa inclinação, disse Purinton. O caráter é a fisionomia moral do homem, disse Paolo Mantegazza. Integridade é o valor que sustenta todos os outros valores. Assim como a humildade é a virtude que alimenta todas as outras virtudes, integridade é o valor que alimenta todos os outros valores. Gosto do que escreveu Arnaldo Jabor sobre caráter e reputação. Ele diz assim, as circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que acham que você é. Caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. Caráter é a impressão que você deixa quando vai embora. A reputação é feita em um momento. Caráter é construído em uma vida inteira. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. Agora escute isso. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem sobre você diante de Deus. Semeie um pensamento e colherás um ato. Semeie um ato e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um caráter. Semeie um caráter e colherás um destino, disse Charles Reader. Como o caráter se manifesta? O caráter se manifesta de 4 formas. Através dos valores, motivações, atitudes e ações. Todo líder deve ter um código de integridade, um código de valores que sirva como bússola orientadora da sua vida moral, que determina a qualidade do seu caráter. Ou seja, um líder que não tem um código de valores é um viajante sem bússola. Um líder que não tem um código de valores é como um piloto de avião sem os instrumentos de voo, é como um comandante de um navio sem os instrumentos de navegação. É por isso que hoje a gente percebe muitos pastores e líderes tomando decisões erradas, colhendo prejuízos irreparáveis, porque na hora das suas decisões, ele não tem uma bússola orientadora que se chama código de valores. Alguns valores que deveriam estar na base de sustentação do nosso caráter: fidelidade, honestidade, verdade, transparência, justiça, generosidade, gratidão, autoconsciência. O caráter se manifesta através das nossas motivações. Mais importante do que aquilo que o líder faz é o motivo por trás das suas ações. Não é coerente fazer o certo com motivação errada. Atos capítulo 5, vemos um casal fazendo o certo, mas com a motivação errada. E antes que Deus olhe para a minha aparência, e antes que Deus olhe para as minhas ações, Deus olha para a motivação do meu coração. Antes que Deus olhasse para a oferta de Caim, Deus pesou o coração de Caim. Um dia Deus disse para Samuel: Samuel, você está impressionado com a beleza de Eliabe e seus 2 outros irmãos, mas eu estou olhando para o coração deles. O coração deles não me agrada, não passa pelo meu critério de avaliação. Então preste atenção, mais importante do que eu faço é o porquê eu estou fazendo. Agora preste atenção. Se o fim é santo,
os meios têm que ser santo também. Porque no reino de Deus não cabe o fim justificam os meios. O caráter se manifesta através das atitudes do líder. O caráter dá a direção para as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Com razão, alguém afirmou: as minhas atitudes determinam a minha altitude. O caráter também se manifesta através das ações demonstradas. As ações revelam quem somos. Não é possível separar caráter das ações de um líder. O filósofo Ralph Waldo Emerson disse: aquilo que você faz soa tão alto em meus ouvidos que mal posso ouvir o que você diz. Aquilo que você faz grita nos meus ouvidos tão alto que mal eu posso ouvir o que você diz. Como é que o caráter se expressa? O caráter se expressa na forma de pensar. E não podemos esquecer que a nossa mente é esse campo de batalha onde nós perdemos as guerras ou ganhamos as guerras. Por isso que é mente, sentimento, comportamento e resultado. Paulo nos aconselha até a usarmos o capacete da salvação, protegendo nossa própria mente. E ele diz para nós o que deve ocupar os nossos pensamentos. Ele cita tudo o que tem a ver com valores. O que você pensa é o que você faz, e o que você faz revela quem você é. Isso é caráter. O caráter também se manifesta através do nosso estilo de vida. O seu caráter molda o seu estilo de vida. Por exemplo, eu tenho algumas resoluções. Eu escrevi 21 resoluções, coloquei num quadro e eu até distribuí para os meus discípulos. Uma das minhas resoluções, eu decidi ter um estilo de vida simples. Porque todo homem de Deus é simples. Se não for simples, não é homem de Deus. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura. E antes de ir para a cruz, em vez de operar um milagre, pensando de forma intencional, midiaticamente, ele termina o seu ministério recluso numa sala, lavando os pés dos discípulos e dizendo assim: esse é o espírito do Evangelho. Eu decidi ter um estilo de vida simples. Eu decidi ser aprovado primeiro dentro da minha casa. Eu decidi não negociar a verdade. Esse é meu estilo de vida. Eu decidi quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Porque se eu sou catedral móvel do Espírito, logo eu transporto o céu. E quem transporta o céu, por onde passa, não pode deixar as marcas do inferno. O caráter se manifesta através da nossa conduta. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Se você tivesse a certeza absoluta de que ninguém nunca saberia e você nunca seria pego, você desviaria dinheiro da igreja aonde pastoreia? Tem pastor ladrão no ministério. Você iria para o motel a fim de praticar um adultério? Tem pastor com caso extraconjugal no ministério. Você visitaria um site pornográfico?
que José venceu na área em que Davi não conseguiu vencer. Porque José, diferente de Davi, não parou no lugar errado, na hora errada, e nem colocou seus olhos no errado. Tem pastor parando no lugar errado, na hora errada, e colocando seus olhos no errado. Se você tivesse absoluta certeza que não seria pego e que ninguém ficaria sabendo, você subornaria um policial rodoviário a fim de escapar de uma multa? Tem pastor subornando. Lembre-se, você é aquilo que é quando ninguém está te observando. O líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr., disse: a covardia faz a pergunta, é seguro? O consenso faz a pergunta, é popular? O caráter faz a pergunta, é certo? Todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu fui chamado para ser luz do mundo, sal da terra. Caráter versus talento. Não basta talento, é preciso caráter. Escreva isso na tábua do seu coração. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Talento é um dom. Tem algumas coisas que não foi possível escolher. Não deu para escolher quem seria meu pai, nem quem seria minha mãe. Não deu para escolher o meu nome. Não deu para escolher a cidade, o estado e o país em que eu nasceria. Não deu para escolher a cor dos meus olhos e nem a cor da minha pele. Agora, caráter é uma escolha. Você é o que você decidiu ser. O caráter do líder deve suportar o peso do seu talento. Por que Sansão começou tão bem e terminou tão mal? Porque o peso, ou seja, o seu caráter não suportou o peso do seu talento. Presta atenção. Por que Sansão começa tão bem e termina tão mal? Porque o seu caráter não suportou o peso do seu talento. Quem está construindo um prédio de 40 andares tem que investir muito na base. Quem está construindo uma torre tem que investir muito na base. O caráter protege o talento. O teu ministério terá a duração proporcional à profundidade do seu caráter. Eu vou repetir, o teu ministério terá a duração proporcional à profundidade do teu caráter. O caráter dá resistência em tempos de provação. Essa foi a parte boa da mensagem. Agora vem a parte mais séria da mensagem. Como aferir o caráter? Por que eu vou dizer o que eu vou dizer agora para vocês? Porque todos nós temos um eu cego e um eu secreto. Todos nós temos um eu cego e um eu secreto. O eu secreto é o que está dentro de mim e só eu sei que está dentro de mim. O eu cego é o que todos percebem e só eu não enxergo. É por isso que eu preciso de espelho. E é interessante que na época de Adão e Eva não havia espelho. O espelho de Eva era Adão. E o espelho de Adão era Eva. Então tinha que se perguntar: ô Eva, como é que eu estou? Babado.
descabelado. Ô Adão, como é que eu estou? E é interessante que uma das virtudes principais do espelho é que o espelho não mente. Eu emagreci uns 10 quilos. E as pessoas olham para mim e dizem assim, pô Josué, você está legal, hein? Eu uso muito preto, esconde mais ainda. Aí, pô Josué, você está legal. Só que no meu quarto tem um espelho desse tamanho. Quando eu tiro a roupa e olho para o espelho, ele grita para mim, barrigudo. Não me respeita nem como pastor. Barrigudo, horroroso. Que barrigão é esse, pastor? Quem te fala a verdade? Quem é o seu Natan? Um líder que só anda com bajuladores hipócritas, dentro de pouco tempo, terá um fim trágico. Só a verdade me liberta de mim mesmo. A única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrada é o caráter de um homem. Isso é verdade. O que o homem é o faz sobreviver. Não pode ser enterrado. Quando você se for, ficará para trás um legado. Como você quer ser lembrado? Como Caim ou como Abel? Como você quer ser lembrado? Como Saul ou como Davi? Como você quer ser lembrado? Como Pedro ou como Judas? Como você quer ser lembrado? Qual é a frase que você deseja que coloquem como um epitáfio no seu túmulo? Aqui jaz. Quem? Como você quer ser lembrado? Como Jeorão, um rei que morreu sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrada? Como Jezabel? Algumas perguntas para uma autorreflexão. Eu sou íntegro na comunicação com aqueles a quem lidero e com os outros? É fundamental para o caráter de um líder, integridade em toda a comunicação. Números inflacionados servem para reforçar o ego do líder, dando a impressão que é mais do que na verdade se é, inflando o seu ego, mas isso é falta de integridade e publicidade falsa. Se tinha 100, não fala que tinha 200. Isso é falta de integridade. A tentação de exagerar os números é uma tentação para todos nós. Segunda pergunta: eu sou íntegro na forma como administro o dinheiro da igreja? A fissura no caráter de Judas tinha a ver com o dinheiro. A fissura no caráter de Geazi tinha a ver com o dinheiro. A fissura no caráter de Ananias e Safira tinha a ver com o dinheiro. Lembre-se que porque Judas não corrigiu a fissura do seu caráter, ele termina vendendo o Redentor. Ele termina vendendo Cristo. Ele termina vendendo o seu melhor amigo. Ele termina vendendo o seu mestre. Ele termina vendendo o seu discipulador. Pasmem vocês. Eu estava jantando com um homem muito íntegro, que foi líder da campanha política de um outro homem íntegro.
E ele ia então buscar apoio dos pastores, porque os dois são pastores. E ele disse: eu não me desviei, porque estou firmado na rocha que é Cristo. Aí ele me disse: eu me lembro que eu cheguei para um pastor, e ele disse assim: eu apoio o seu candidato. Minha igreja tem 50 mil membros. Eu quero $5 por membro para votar em você ou no seu candidato. Um homem desse vem de Cristo. Um homem desse vende a noiva do Cordeiro. Um homem desse vende o seu discipulador, o seu mestre. Talvez esta seja a pergunta: por que nós somos uma igreja tão grande, mas não causamos um impacto nesta nação? A fissura no caráter de Ananias e Safira tinha a ver com o dinheiro. Eu me lembro que eu viajo sempre para Israel, e aí eu levei um amigo. Ele é um pastor de uma grande igreja no Nordeste. Esse cara também é muito sério. E quando nós estávamos subindo lá para a Massada, ele não tinha trocado para comprar água. Eu disse: toma $2. Aí eu peguei $2, dei para ele. Ô José, obrigado. Comprou água, fomos lá para a Massada, voltamos. No dia de entrarmos no ônibus para ir para o aeroporto, ele me chamou no canto, ele pegou $2 e disse: Josué, os $2. Eu disse: querido, não se preocupa com isso. Sabe o que ele respondeu para mim? Aqui não são os $2, é o princípio. Quem pegou deve devolver. Tem gente que não devolve livro que pegou emprestado, não devolve ferramenta que pegou emprestado. Não devolve dinheiro que pegou emprestado. Nada pior do que um pastor caloteiro. Nada pior do que um pastor que fica usando o cartão de crédito de todos os membros da sua igreja e nunca paga. Eu sou íntegro na forma como lido com o sexo oposto. Eu ouvi uma história esses dias, me chocou. Um líder sofreu uma frustração, uma decepção, a esposa o deixou. E um casal da igreja, compadecido, o acolheu em casa. Tipo assim: fica aqui em casa, nós queremos te ajudar. Afinal de contas, nós te amamos, gostamos muito do Senhor. Um dia, quando o homem volta para casa, esse líder estava tendo relação sexual com a esposa do homem que o socorreu. Alguém perguntou um dia: aonde está o Deus de Elias? Sabe qual foi a resposta? O Deus de Elias está sempre aonde esteve, aonde estão os Elias de Deus. Eu oro por um avivamento que traga de volta os valores morais na vida dos líderes. Porque José, na casa de Potifar, venceu em uma área onde muitos estão fracassando. Qual a diferença entre José e Davi ao lidar com a tentação? José decidiu com base em um valor chamado integridade. Olha a resposta de José. Vou retraduzir o texto lá de Gênesis 39. O que ele quis dizer para a mulher de Potifar quando disse: deita comigo, Zezinho. Sabe qual foi a resposta dele?
Vou retraduzir. Jamais eu trairia um homem que apostou em mim. Jamais eu trairia um homem que acreditou em mim. Jamais eu trairia um homem que investiu em mim. Jamais eu trairia um homem que acreditou no meu potencial. E outra coisa, jamais eu trairia o Deus que me trouxe até aqui. Quarta pergunta. Eu sou íntegro na forma como trato minha família. Dá para você ser tudo sem família, menos pastor. É no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. O lar é a principal arena na qual temos que ser bem-sucedidos, se quisermos ser bem-sucedidos em qualquer outra. Se a minha esposa não puder dar testemunho de mim, eu não sirvo para cuidar da noiva do cordeiro. Se os meus filhos não derem testemunho de mim, eu não estou apto a liderar na casa de Deus. Paulo disse assim, que governe bem primeiro a sua casa, e aqueles que não têm cuidado dos seus, é pior do que um ateu, incrédulo, um à toa, é pior do que um feiticeiro, um macumbeiro. Chega de mentira, chega de faz de conta, chega de fachada, chega de ser um blefe, chega de estar escondido atrás de um feliz religioso. Tudo que Deus espera de mim, de você, é a verdade, porque é só na luz que nós somos curados, libertos, resgatados, restaurados e mudados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor. Se para você continuar no ministério, sua esposa tivesse que assinar, ela assinaria? Se para continuar no ministério, os teus filhos tivessem que endossar, você continuaria? Se para você continuar no ministério, a sua sogra tivesse que endossar? Se para você continuar no ministério, os teus cunhados tivessem que endossar, você continuaria? Se para continuar no ministério, os teus pais tivessem que endossar, você continuaria? Quarta pergunta. Eu sou íntegro na forma como trato a minha esposa. Honrar é reconhecer o valor do outro. Amar é deixar por um tempo o seu mundo para se preocupar com o mundo do outro. A esposa é o resultado daquilo que o marido é para ela. Eu sou íntegro com os de fora da igreja. Estou levando a sério os meus compromissos que assumo. Pago minhas contas no prazo certo. Zelo pela integridade do meu nome. Posso comprar em qualquer lugar porque tenho crédito. Meu pai foi o meu mentor, meu discipulador, meu pastor. Meu pai, na sua época, como pastor, comprava e não precisava de fiador se ele dissesse, sou pastor. Não precisava. Meu pai dizia para mim na cidade, vai lá nas casas pernambucanas, compra e diz que eu passo lá para pagar depois. É interessante que eu ia, comprava e falava para o vendedor. Meu pai disse para falar com o gerente que ele passa aí depois para pagar. O cara falava, vou falar com o gerente. Aí o cara chegava no gerente, ó, o senhor Zico Gonçalves mandou o filho aqui comprar, que ele passa depois para pagar. Sabe o que o cara disse nesse dia? Vende a loja para ele. Hoje, se você disser que é pastor, pedem 3 fiadores.
Eu sou íntegro diante da igreja? Como a igreja me vê? Sou disciplinado quanto aos horários? Um líder que só chega atrasado não é íntegro. Não respeita o tempo do outro. Não tem compromisso com organização e nem com excelência. Porque pontualidade nos fala de organização, excelência e integridade. Se você só chega atrasado, não queira que a igreja chegue no horário. Sou disciplinado quanto aos horários, me relaciono com o sexo oposto com respeito, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem pastor que não é dizimista. Não devolve o dízimo, ladrão. É ladrão apacentando ladrões. Sou disciplinado no uso da língua. Sei me relacionar com todos, sem fazer distinção com pessoas. 7ª pergunta. Eu sou íntegro no exercício do meu ministério? Tenho sido um liderado disciplinado na igreja? Busco excelência em tudo o que faço? Faço sempre além do que me pedem? 8ª pergunta. Qual é o meu conceito diante de Deus? Preste atenção. O diabo está na fila, junto com os anjos, para falar com Deus. E Deus abre uma exceção e inclui na agenda. E os dois começam a conversar. E Deus diz assim: observaste lá o meu servo Jó? Pastor, o diabo te observa. Líder, o diabo nos observa. Nós podemos enganar muita gente, mas não dá para enganar o mundo espiritual. Viste lá o meu servo Jó? Aí o que Deus fala sobre Jó me impressiona. Deus diz assim, ó: não há na terra alguém igual a ele. Íntegro. Ele não é um blefe. Ele não é uma fachada. Ele não é um faz de conta. Ele é. Pergunto: se Deus marcasse uma reunião com o diabo hoje, para falar sobre você, para falar sobre eu, o que Deus teria para falar para o diabo? Alguns estão dizendo: espera me converter primeiro, pastor. Qual é o meu conceito diante do diabo? Porque um dia, lá em Éfeso, os filhos de Seva, por verem Paulo expulsando demônios, chegou diante de alguns endemoniados e quiseram fazer como Paulo, em nome do Jesus que Paulo prega. Aí os oprimidos pelo maligno, ou o próprio maligno, espírito maligno, disse assim: ó, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? O capeta dava testemunho de Paulo. Qual é o meu testemunho? Qual é o meu conceito diante do diabo? Dá uma olhadinha aí, por favor. Billy Graham. Para mim, o maior exemplo de integridade que nós conhecemos nos nossos dias. Viveu 99 anos. Foi ordenado a pastor aos 21 anos. Casou com a senhora Ruth em
1943, seu casamento até a morte dela, 64 anos. Teve 5 filhos, todos envolvidos no Evangelho. Foi conselheiro de 12 presidentes dos Estados Unidos. Ele deixou para nós 5 lições. Integridade. Mais de 60 anos de ministério sem uma mancha. Diz que um jornalista, não sei se foi do New York Times, seguiu Billy Graham, sem que ele soubesse, em hotéis, aeroporto, reuniões, conferências, por muito tempo, para pegar uma falha, para desmistificar aquilo que todos diziam de repente. Quando esse cara termina o seu trabalho, ele vai para a redação e ele escreve uma matéria e o título foi Billy Graham, vírgula, o justo. Ele deixa para nós uma outra lição, simplicidade. No ministério de Billy Graham, passava, quando ele ainda vivo, milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Porém, ele mantinha uma postura de um estadista, mas a simplicidade de um caipira. Ele nunca ostentou com o dinheiro de oferta. Eu não tenho nada contra um homem que usa um Rolex, se ele é um empresário que ganha 300 mil por mês, 500 mil por mês. Mas se ele é um pastor que vive do que a igreja investe nele, se ele aparece com um Rolex de 70 mil reais, ele pode ter o problema de Judas. Eu não me esqueço como meu pai lidava com o dinheiro da igreja. Um dia eu fui em uma construção onde meu pai era pastor e ele tinha várias congregações que ele cuidava. Nós fomos numa congregação que ele estava construindo e ele sempre também muito simples. E aí ele chegou naquela construção e ele viu assim a areia um pouco espalhada. Ele ajuntou a areia, aí ele viu as pedras, ajuntou as pedras, aí ele viu pregos que tiraram de madeira, tortos, e aí ele viu aqueles pregos que iam ser jogados fora, ele recolheu, guardou para o pessoal desamassar e reusar. Eu disse, pai, por que essa preocupação? Sabe o que ele me respondeu? Aqui estão dízimo de viúva. Aqui está a oferta de gente que deixou de comprar mistura para ofertar. Aqui está o dinheiro de gente que a gente não tem noção no sacrifício que faz para esse recurso chegar na casa de Deus. Filho, dinheiro de dízimo e oferta tem que queimar na sua mão. Eu não sou contra um pastor que tem uma casa boa, um carro bom, que se veste bem. Eu sou contra qualquer tipo de ostentação. Eu não sou empresário, eu sou pastor. Então eu tenho que viver coerente, com coerência. Pelo contrário, eu sou uma farsa, eu sou um blefe, eu sou um charlatão. Eu sou um aproveitador da ingenuidade e simplicidade do povo. Simplicidade. Terceiro, comprometimento com a Bíblia. Disse que, em média, ao pregar, ele dizia 52 vezes: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. 4, foco no chamado. Ele não era alguém que mudava a cada tempo.
Ele entendeu o propósito da sua vida, ele entendeu sua missão de vida, ele entendeu sua ideia central permanente. Deus me chamou para ser evangelista e ele morreu como evangelista. Amor pela esposa e família. Aí ele escreveu 4 regras de ouro que sustentaram sua vida toda. Primeiro, trabalhar com transparência. Um líder não supervisionado não exerce liderança com responsabilidade. Evitar o mal e toda a sua aparência. Presta atenção. Billy Graham andava acompanhado. Eu vi o pastor Mário Rui Boto vindo com o Francisco. Um dia perguntaram para Paul Yong-cho: por que toda vez que você viaja, você leva alguém com você? Ele disse: para não pecar. É melhor serem 2 do que 1. Um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Líderes solitários, está aqui, ó. Quando o coração do pastor não é pastoreado, ele caminha solitário como uma pessoa, uma presa fácil, correndo o risco de ser destruído pelo inimigo. É como o lobo que enxerga uma ovelha longe do rebanho, ele diz: presa fácil. Será que não está na hora de você construir uma rede de amigos? Será que não está na hora de você ter um discipulador, um mentor, gente que você ora junto, conversa junto, abre o coração, compartilha suas dores? Evitar o mal e toda a sua aparência. Disse que esses que acompanhavam Billy Graham, antes que o Billy Graham entrasse no quarto, um desses homens ia no quarto, abria o guarda-roupa para ver se não tinha mulher dentro, olhava debaixo da cama para ver se não tinha mulher debaixo da cama. Olha o cuidado deste homem. Billy Graham fez um voto, um propósito, de nunca almoçar com uma outra mulher que não fosse a sua esposa. Um dia Hillary Clinton convidou ele para almoçar com ela. Ele disse: sozinho com você, mesmo sendo quem você é, eu não almoço. Esposa do Bill Clinton. Era um almoço para discutir coisas sérias do país. É um propósito que eu fiz. Nunca me assento para almoçar, jantar com uma mulher que não seja a minha sozinha. Não, ele não só evitava o mal, ele evitava a aparência do mal. Evitar críticas a outros pastores e ministérios. Um dia eu almocei com um pastor, aonde eu fui pregar, eu voltei para o hotel escandalizado. Porque aquele pastor tinha um espírito de fofoca ministerial que contaminava. Billy Graham se negava a falar mal de pastores e de ministérios. Ele era muito honesto na sua publicidade. Hoje, eu quero fazer um apelo. A gente faz apelo para a igreja, né? Que área do seu caráter você precisa melhorar? Um dia Jesus estava na sinagoga e ele olhou para um homem assim, ó, com a mão mirrada. E ele disse: ei, você aí, ó, você com a mão mirrada, vem para o meio. Quem sabe os fariseus disseram assim: louco, antiético, isso não é justo, expor um homem deficiente aos olhos de todos, na congregação, ele não tem juízo, esse nazareno. Jesus disse: ei, você aí que tem uma deficiência, uma mão mirrada, vem para o meio. Guarde isso. Jesus nunca me convida
para uma exposição das minhas deficiências, sem que Ele tenha a intenção de me fazer voltar para casa com a mão curada. Aqui só a verdade. Isso aqui é uma família. Aqui não tem ninguém que possa dizer, eu sou uma obra acabada. Aqui não tem ninguém que possa dizer, eu já estou maduro e não preciso mais ouvir ninguém, a fim de continuar aprendendo e crescendo. Porque se você pensar que já é tão maduro e que veio aqui só para passar tempo e não precisa de nada mais ouvir para continuar crescendo, se você já está tão maduro, me permita ser profeta, o seu próximo estágio é apodrecer. Nós só estamos aqui porque esta é casa de cura. Esse é o tempo de cura. Eu estava ouvindo o pastor Estevão ontem. E como partes da mensagem dele ministrou ao meu coração. E eu vim à frente e não tenho nenhum problema, sabe por quê? Eu sou uma obra inacabada. Ainda existem áreas em mim que precisam ser tratadas por Deus. Tudo que Deus quer hoje é que nós tenhamos a visão do alto e sublime trono. E diante da glória da sua santidade, a gente grite como o profeta Isaías, ai de mim, que vou perecendo, porque há uma área na minha vida que precisa de um toque de uma brasa viva tirada do altar. Só depois que Isaías ganha esta visão do que se assenta em um alto sublime trono e uma visão de si mesmo, é que ele enxerga a necessidade fora e ouve a voz a quem enviarei, que é ali por nós. Aí então, depois de tocado, ministrado, curado, liberto, ele pode dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. A pergunta é, quem quer deixar o seu lugar e vir aqui na frente e dizer, Espírito Santo, obrigado por ministrar ao meu coração. Tem área em mim que eu preciso corrigir, Espírito Santo. Tem área em mim que precisa ser melhorada, Espírito Santo. Tem área em mim que precisa ser tratado, Espírito Santo. Tem área em mim que precisa ser corrigida, Espírito Santo. Joga luz nas áreas escuras do nosso caráter. Joga luz nas áreas escuras da nossa alma. Joga luz nas áreas escuras do nosso ser. Nós queremos estar exposto à luz da palavra, à luz do Espírito. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, quando sondas meu coração e tudo podes ver, Espírito Santo, bem dentro de mim, leva minha Espírito vida Santo, a uma só verdade. Pois quando tu me sondas, Espírito Santo, nada posso ocultar. Sei que a tua Espírito Santo,
fidelidade vão mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, nós nos dispomos à tua palavra e à verdade a nós proclamada nesta manhã. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas, corrige as fissuras do nosso caráter, coloca em nós um santo incômodo a toda conduta que não tem nada a ver com os valores da tua palavra. Corrige-nos, ó Deus, como só tu sabes e podes corrigir. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Liberta-nos de nós mesmos. Que nós saiamos daqui como Jacó no val de Jaboque, marcado por ti, 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 Senhor. Toma a nossa vida nesta manhã. Faz em nós aquilo que só tu podes e sabes fazer. Espírito Santo de Deus, que nós saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, que nós saiamos daqui com a nossa alma despertada, com o nosso coração acordado, cheios de temor pela tua palavra, Senhor, e que as pessoas que nos seguem vejam em nós as marcas do caráter de Cristo. E que em nós o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar em pé. Glória a Deus.